Seja bem-vindo ao Nicodemos Cortes, um canal não oficial do Reverendo. Aqui você encontrará os melhores cortes de suas mensagens. Então deixe seu like e se inscreva no canal para receber novos vídeos. Os judeus na época de Jesus, com raras exceções, consideravam a celebração da Páscoa, bem como as demais festas do calendário judaico, como obras da lei que garantiam mérito diante de Deus. Poucos mantinham o entendimento de que a Páscoa apontava para a maior de todas as libertações, maior do que a libertação do Egito, que era a libertação da escravidão do pecado mediante a morte do Messias, do Cordeiro de Deus, que haveria de dar sua vida pelos pecados do povo. Muito bem, era assim que a Páscoa era celebrada no tempo de Jesus. Era vista como obra da lei, havia uma celebração ritualista, cerimonial e extremamente legalista, e provavelmente o sentido original havia se perdido fazia muito tempo. Bom, agora na segunda parte da nossa aula, nós veremos a celebração da Páscoa por Jesus e seus discípulos na noite em que ele foi traído. A última semana da vida de Jesus foi em Jerusalém, conforme os evangelhos nos ensinam, e exatamente durante a semana da Páscoa, aquela semana dos pães asmos, terminando com a celebração da Páscoa. Desde o início da semana dos pães asmos, Jesus esteve na cidade, pregando no templo, realizando sinais e prodígios, curando muita gente e debatendo com a liderança judaica. Os principais sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, herodianos e líderes judaicos, todos eles se engajaram em polêmica contra Jesus para ver se apanhavam Jesus em alguma palavra para o condenar à morte. Na noite da celebração da Páscoa, depois da semana dos pães asmos, quando todos os judeus se reuniam em suas casas para comer o cordeiro pascual, Jesus se assentou com seus discípulos para comer a Páscoa no cenáculo, provavelmente o primeiro andar da casa de Maria, que era mãe de João Marcos, que mais tarde vai se tornar aquele que escreve o segundo evangelho. E era um local propício que abrigava Jesus e os seus discípulos. E foi ali que Jesus, conforme o rito judaico, se assentou naquela noite para comer a Páscoa juntamente com os seus discípulos. Ele disse na ocasião que tinha desejado muito celebrar aquela Páscoa com seus discípulos, porque seria a última que ele celebraria com eles nesse mundo. A próxima seria no reino dos céus. E algumas coisas importantes aconteceram durante a celebração da festa naquela noite. Vejamos quais são. Primeiro, Jesus indicou que seria traído por um dos seus discípulos, o que provocou a reação de todos eles, que se aproximaram de Jesus, perguntando: porventura sou eu? Judas sai para trair Jesus, provavelmente antes de comerem a Páscoa. Não podemos provar, mas tudo indica que a Páscoa Jesus celebrou com seus discípulos sem a presença de Judas. O mais importante é que depois da saída de Judas, o Senhor Jesus mudou a maneira de celebração da Páscoa. Ele partiu aquele pão asmo que era comido durante a semana, o pão sem fermento, o pão da aflição. Ele partiu aquele pão, deu aos seus discípulos que estavam ali ao redor da mesa, dizendo que aquele pão era o seu corpo, partido pelos pecados do povo. Em seguida, ele tomou o cálice de vinho que era tomado durante a refeição da Páscoa pelos judeus, e ele disse que aquele vinho era o sangue dele, que era derramado por muitos, o sangue da nova aliança que era derramado por muitos para a remissão de pecados. E aí ele disse que os seus discípulos deveriam partir o pão e tomar o cálice até que ele viesse, e que fizessem isso em memória dele. Ou seja, eles deveriam comer o pão e beber o cálice toda vez que se reunissem para celebrar a Cristo, e não apenas uma vez por ano, como era a Páscoa. E como eu disse, ele disse
que deveriam fazer isso até que ele voltasse em glória para buscá-los. E aqui, já que nós falamos em aliança, é importante que nós tratemos mais um pouco desse assunto, porque Jesus Cristo disse: "Este é o sangue da nova aliança." Essas palavras foram proferidas ali na celebração dele da Páscoa, quando ele tomou o cálice. As alianças que Deus estabeleceu com o homem, todas elas tinham sinais externos que representavam a aliança e pelas quais as partes envolvidas se obrigavam a deveres e privilégios. Assim, na dispensação do Antigo Testamento, Deus deu sinais ou selos do pacto da graça que ele tinha feito com seu povo, a saber, a circuncisão e a Páscoa, conforme nós já mencionamos. O sábado também seria um dos sinais da aliança da antiga dispensação. E na nova dispensação, na celebração da nova aliança, Deus também concedeu selos e sinais dessa aliança, que são o batismo, a ceia do Senhor e o primeiro dia da semana, que substitui o sábado. E agora vamos para a pergunta, né? Por que Jesus fez aquilo? Por que ele tomou o pão e o cálice durante a ceia e ressignificou a ceia, apontando para aqueles elementos como se fossem o seu corpo e o seu sangue? Nós já vimos que no Antigo Testamento Deus havia dado a Páscoa para Israel como sinal e selo da sua aliança com eles. A Páscoa lembrava a libertação do Egito e anunciava o perdão de pecados através da morte do Messias que haveria de vir, e era, em essência, a mesma coisa da ceia do Senhor. O Senhor Jesus substituiu a Páscoa pela ceia na noite em que foi traído e ordenou que seus discípulos guardassem essa cerimônia até que ele retornasse, por esses motivos que nos parecem evidentes. Primeiro, para que os seus discípulos se lembrassem da sua morte para tirar os pecados deles. Segundo, para que a ceia fosse um meio de graça pelo qual o seu povo se alimentasse, se apropriasse verdadeiramente dos benefícios da sua morte pela fé. Terceiro, para que fosse uma manifestação pública de nosso compromisso como cristãos de seguir aquele que morreu por nós na cruz. E quarto, para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros. A celebração da ceia é um momento de comunhão, como parte que nós somos do corpo de Cristo. É por isso, e aqui eu vou trazer uma conclusão extremamente importante, é por isso que nós cristãos não celebramos mais a Páscoa, como os judeus faziam. Nós celebramos a ceia do Senhor, como memorial externo da morte do Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa. O apóstolo Paulo usou a Páscoa e as observâncias associadas à festa dos pães asmos como uma metáfora para a pureza moral que deveria caracterizar a igreja. Isso está lá em 1 Coríntios 5, de 6 a 8. Nessa passagem, Paulo se refere a Cristo como nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. Dessa forma, Paulo representa a vida cristã como um período de observância permanente do festival da Páscoa, em que todo fermento que representa a imoralidade deveria ser removido. Mais importante ainda, Paulo vê Cristo como cumprimento do simbolismo do Cordeiro Pascual e a celebração da Semana dos Pães Ázimos como cumprimento na vida cristã. E tudo isso reforça o nosso entendimento de que não celebramos mais a Páscoa, e sim a ceia do Senhor. Por isso nós repudiamos aqueles que querem introduzir na igreja cristã a celebração de costumes da lei cerimonial dada a Israel e que já foi cumprida em Cristo Jesus. Nós sabemos que há esse movimento de judaização das igrejas cristãs, em que pastores se vestem como rabinos, chamam Jesus de Yeshua, Hamashia, como se esse fosse o nome usado por ele no Novo Testamento, que não é, o nome é Jesus, o Christos, né? Jesus o Cristo, e o Huios Tufeu, Filho de Deus.
pastores que promovem a entrada da Arca da Aliança no templo, carregada pelos diáconos vestidos, paramentados como se fossem sacerdotes, usando estolas e que lembram os rabinos do Antigo Testamento. Tudo isso é ultrapassado e não faz o menor sentido, é querer reconstruir aquilo que já foi destruído, aquilo que já foi abolido. Também algumas dessas igrejas celebram os festivais, as festas religiosas dos judeus, né, de forma muito parecida. E nós entendemos que tudo isso já se cumpriu com Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós, e vemos a vida cristã como representada naquela semana de abstinência de fermento que representa o pecado. Muito bem. Agora, é claro, isso não nos impede de lembrar os eventos da morte e da ressurreição de Cristo durante a Páscoa, mas nós não celebramos a Páscoa como os judeus faziam. Agora, uma coisa muito importante também. É crucial que aqui nós nos afastemos do conceito católico romano quanto à ceia do Senhor. Para a Igreja Romana, na missa, Cristo continua se oferecendo ao Pai como sacrifício de perdão de pecados do povo, cada vez que o sacerdote pronuncia as palavras de instituição, isso é o meu corpo, isto é o meu sangue. Segundo o conceito romano, o pão, a hóstia e o cálice de vinho se transformam pela palavra do padre, do sacerdote, no corpo e no sangue de Cristo, de forma que o evento é chamado o Santo Sacrifício da Missa. Durante esse conceito que a Igreja Romana mantém até o dia de hoje, nós dizemos o seguinte: a declaração de Jesus, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, querem apenas dizer, isso representa o meu corpo e isso representa o meu sangue. Portanto, o que nós temos na ceia não é o corpo real de Jesus e nem o seu sangue real, e muito menos ele sendo sacrificado outra vez ali pelos seus pecados. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, conforme nos é ensinado claramente na carta aos Hebreus. É por isso que a ceia é um sacramento em memória da sua morte e da sua ressurreição, que era prefigurado na Páscoa dos judeus. Embora como sacramento a ceia ofereça graça aos que participam em fé, de modo algum se constitui no novo sacrifício de Cristo, como se ele estivesse presente ali em carne, osso, sangue, nervos, corpo real completo. Por esse motivo, eu creio que nenhum crente em Cristo deveria participar da missa católica, uma vez que ela é uma afronta às Escrituras que nos ensinam que o sacrifício de Cristo é único e já foi feito de uma vez por todas. Agora eu quero tocar num assunto que poucas vezes as pessoas tocam, os pastores falam, e que também é um pouco desconhecido das igrejas. Eu estou me referindo aqui à festa do ágape e o partir do pão. Muito bem. O que aconteceu? Bom, depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, os seus discípulos obedeceram o que ele falou e passaram a celebrar a ceia regularmente. Pelo que nós entendemos, a ceia era celebrada durante as suas refeições, especialmente uma refeição chamada de ágape, ou festa do amor. Como era essa refeição? Os cristãos se reuniam no mesmo lugar, eles traziam alimentos de suas casas e eles comiam juntos. E num determinado momento, no meio da refeição, eles partiam um pão e bebiam o vinho em memória de Cristo. Essa prática era inspirada na instituição da ceia que aconteceu durante uma festa, que era a festa da Páscoa. Os evangelhos relatam que os discípulos prepararam a refeição da Páscoa no cenáculo, e note que o evangelho diz que enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o cálice. O que é que eles estavam comendo? Estavam comendo a Páscoa. Então foi numa celebração festiva que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então, baseado nisso, o costume na igreja primitiva, na igreja apostólica, era celebrar a ceia no meio de uma festa de amor, de uma fraternidade, onde os irmãos comiam juntos e ali celebravam
a morte do Senhor Jesus. Nós encontramos sinais dessa celebração em algumas passagens do Novo Testamento. Por exemplo, em Jerusalém, no início da igreja, nós lemos em Atos 2, verso 42 e 46, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. No primeiro dia, agora estou em Atos capítulo 20, de 7 a 11, no primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Então todos subiram novamente, partiram o pão e comeram juntos, e Paulo continuou a lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Aqui nós temos dois textos no livro de Atos que falam a respeito da reunião dos discípulos para partir o pão. É uma referência à ceia do Senhor, provavelmente nesse contexto de uma refeição comunal feita pelos discípulos de Jesus. Isso fica mais claro na igreja de Corinto, nas instruções que Paulo lhes entregou. Olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios capítulo 11, de 20 a 22 e de 33 a 34. Quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Essa passagem aqui não faz sentido se você imaginar que a única comida que tinha era um pedacinho de pão e um cálicezinho de vinho. Paulo está dizendo aqui que tinha gente que ficava embriagado e tinha gente que ficava empanturrado enquanto o outro passava fome. Então, ele não está se referindo ao pão e ao cálice que representam a morte do Senhor Jesus. Ele está se referindo à festa, ao banquete, àquela refeição comunal. O que é que estava acontecendo na igreja de Corinto é que eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor, todo mundo trazia comida, e ali uns estavam comendo antecipadamente, outros estavam bebendo vinho demais, e quando chegava a hora de celebrar a ceia, tinha gente com raiva, gente chateada, gente com fome, gente bêbada. Por isso Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando, porque não tem mentalidade espiritual apropriada para fazer esse tipo de coisa. Olha aqui na carta que Judas escreve, ele diz, no verso 12, falando dos falsos profetas, eles são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. É uma das passagens do Novo Testamento que fala explicitamente da festa de fraternidade, literalmente, festa de amor. Na carta de Pedro também, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 13, ainda falando dos falsos profetas, Pedro diz assim, eles encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras enquanto se banqueteiam com vocês. Então, eu espero que tenha ficado claro o que eu estou querendo dizer. Que a celebração da ceia do Senhor no início, depois da morte de Cristo, no período apostólico e um pouquinho depois, no período pós-apostólico, era feita durante uma refeição. Os cristãos se reuniam para comer juntos, cada um trazia comida, eles comiam, se alegravam juntos e ali, no meio, eles paravam, partiam o pão, bebiam o vinho em memória de Cristo. Então, a ceia era celebrada junto com a festa do ágape. Mas algumas coisas aconteceram, como nós veremos agora. Com o tempo, vários problemas surgiram relacionados com a celebração da ceia do Senhor em conjunto ou durante as festas de amor ou dos ágapes. Por causa desses abusos, a ceia foi separada da festa no século I ainda. A festa do amor continuou a ser praticada, mas separada da ceia. E muitos pais da igreja mencionam os abusos que eram cometidos durante essas refeições comunais, como, por exemplo, Agostinho. Concílios, como o concílio de Laodiceia,
tentaram corrigir esses abusos praticados durante o ágape. E, finalmente, a festa do ágape foi proibida pelos concílios de Cartago e Orleães e definitivamente proibida no século VII, ameaçando inclusive de excomunhão quem promovesse essas festas. Essa é a razão porque hoje nas nossas igrejas nós celebramos a ceia do Senhor separado de qualquer outra refeição. Normalmente as igrejas do Ocidente seguem essa prática, elas não celebram as festas do ágape ou do amor ou refeições comunais regularmente, embora nas igrejas do Oriente essa prática ainda seja possível. E agora, para terminar nossa aula, qual deve ser a nossa atitude para com a festa da Páscoa nos nossos dias? Na verdade, qual deve ser a nossa atitude para com a celebração da ceia? Vou tratar das duas coisas juntamente, tá bem? Nós devemos estar conscientes do seu significado histórico e profético, conforme narrado no Antigo Testamento. Na semana da Páscoa, nós não celebramos a Páscoa, mas nós devemos nos lembrar que é uma festa que tinha um propósito profético, apontando para a morte e o sacrifício do Senhor Jesus, mas que se cumpriu e que, portanto, não é mandatório, não faz parte do calendário cristão como se fosse um dia santo. Também nós devíamos entender que a Páscoa, ela prefigura Cristo, sua morte e ressurreição, bem como a vida da igreja. Esse é o seu simbolismo. Devemos nos lembrar disso quando chega a época da Páscoa, que começa a chegar toda aquela questão comercial relacionada com a Páscoa, coelhos, ovos, e todo mundo se esquece do verdadeiro significado. Nós, porém, devemos estar atentos para lembrar isso aí. Nós devemos, em terceiro lugar, aproveitar a ocasião da Páscoa, embora nós não a celebremos, para pregar, falar e estudar mais a respeito da pessoa e a obra completa e perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, pensando qual deve ser a nossa atitude para com a festa da Páscoa nos nossos dias, nós devíamos evitar a introdução em nossas igrejas de elementos judaicos relacionados com a Páscoa e devemos evitar também ter qualquer atitude religiosa em relação a essas coisas. E, por fim, nós devemos celebrar a ceia do Senhor, todas as vezes que nós nos reunirmos para comer o pão e beber o cálice em memória de nosso Salvador Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Espero que essa aula tenha sido bem ilustrativa e que ela tenha mostrado a você a transição da Páscoa para a ceia do Senhor, que nós não celebramos a Páscoa, celebramos a ceia do Senhor, fazemos isso quando nós nos reunimos como igreja para cultuá-lo e bendizer o seu santo nome, e que existe essa ligação histórica e profética e teológica entre a Páscoa instituída no Antigo Testamento e a ceia do Senhor instituída pelo nosso Salvador Jesus na noite em que ele foi traído. Deus abençoe sua vida, que você passe a participar da ceia do Senhor, agora com mais compreensão e se apropriando dos benefícios da morte do Senhor Jesus pela fé ao tomar o pão e beber o cálice. Deus abençoe você. Até a próxima aula, onde nós vamos tratar de alguns mitos e verdades a respeito dessa celebração tão importante para judeus e cristãos. Até lá.